Bom dia, professor Ricardo Rios. Bom dia, colegas de turma. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho. Ele foi elaborado por mim e por Edmilson Jesus, que irá falar em sequência. O título do nosso trabalho é uma abordagem baseada em aprendizado de máquina para o agrupamento dos dados de candidatos e vagas disponíveis no site do MTE. A nossa agenda é composta por 6 tópicos. O primeiro é a contextualização do problema. A taxa de desemprego no Brasil está em 8,7% e atinge 9 milhões e meio de pessoas. São dados do IBGE do terceiro trimestre de 2022. O SINE, Sistema Nacional de Emprego, é vinculado ao Ministério do Trabalho e é um grande sistema público responsável pela execução das políticas públicas de emprego no país. No SINE, atualmente, a busca de vagas por candidatos está fortemente atrelada ao CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações. Alguns números para ilustrar o cenário de contratações efetuadas através do SINE. Somente 2,6% das contratações do mercado de trabalho se dão através de atendimentos realizados via SINE. Em média, são necessários 45 atendimentos para que se efetive uma contratação através do SINE. O SINE Aberto é uma iniciativa do governo federal em compartilhar dados dos trabalhadores cadastrados no SINE com a iniciativa privada, principalmente empresas de intermediação de mão de obra, no intuito de aumentar a efetividade das contratações. Então, diante de um cenário onde há uma taxa baixa de contratações efetuadas via SINE, mas em contrapartida há disponibilização dos dados de maneira pública de vagas de empregados, de candidatos a vagas, nós identificamos a oportunidade de agrupar esses dados no sentido de aumentar a taxa de sucesso no preenchimento das vagas de emprego. Mas como fazer isso? Eu vou apresentar uma visão geral da proposta, falar um pouco também do pré-processamento, do notebook de pré-processamento que nós construímos, e a Edmilson vai falar em sequência da aplicação dos modelos de aprendizado de máquina, validação dos resultados, considerações finais e trabalhos futuros. Com relação à visão geral, ela é dividida em 2 etapas. Na primeira etapa, nosso objetivo foi avaliar os algoritmos de agrupamento. Qual algoritmo apresentou as melhores métricas? Então, utilizamos agrupamento particional e hierárquico para avaliar medidas de similaridade e distância, cosseno, Manhattan, euclidiana, avaliar índice de validação de agrupamento, silhueta, DBI, gap, que vimos em sala, avaliar métricas de integração, que também vimos em sala, single, average, complete link, e obter o número ótimo de clusters sobre esses dados de candidatos e de vagas. Feito isso, ou seja, obtido o número ótimo de clusters de candidatos e vagas, e também qual o algoritmo que apresentou as melhores métricas de validação, passamos à etapa 2, que juntamos, o dataset de candidatos e de vagas, por alguns campos que vamos detalhar, e aplicamos um agrupamento fuzzy sobre esse dataset único. De qual forma? Para que um determinado candidato pudesse não só estar atrelado ou somente fosse indicado a esse candidato único CBO pretendido, mas, através do agrupamento fuzzy, e agrupar esses dados para que o candidato, por exemplo, fique num cluster onde a taxa de pertencimento daquele cluster, daquele CBO, exemplo, garçom, seria de 97%, isso fosse indicado para aquele candidato, mas também outras vagas similares, como barman, com percentual de pertencimento menor, e de comim, que é uma ocupação semelhante a garçom e barman, que tem um índice também um pouco inferior aos outros dois, mas ampliar o leque de oportunidades àquele candidato. De forma mais simplificada, nessa etapa 2, efetuamos a junção desses datasets de candidatos e de vagas
através de alguns campos como CBO, pretendidos e localidade, e submetemos esse dataset único ao algoritmo de agrupamento fuzzy, no intuito de determinar o grau de pertencimento do candidato a cada um dos clusters de vagas obtidos. Como fizemos isso? Primeiramente, aplicamos o pré-processamento e, em seguida, os algoritmos de aprendizado de máquina de agrupamento. Com relação ao pré-processamento, com o dataset de vagas, fizemos, por exemplo, a remoção de campos desnecessários, a transformação de campos numéricos, categóricos e numéricos, por exemplo, escolaridade, que veio de forma textual, isso tanto com o dataset de vagas como o dataset de candidatos. Nós vamos só dar uma amostra do que fizemos e compartilhamos esse notebook de maneira pública no nosso GitHub. Então, no GitHub, inclusive colocamos aqui um README com a descrição do projeto, fonte de dados, oportunidades, quais os problemas, instruções para instalação também, e todos os notebooks que nós construímos. Com relação ao pré-processamento, que falamos agora, aqui o dataset original, de vagas do estado do Paraná, sem tratamento aqui nesse primeiro momento, depois com a remoção dos campos que não utilizamos e também aqui com a transformação de campos textuais, categóricos em números. Isso tanto para tipo de contratação como escolaridade. Assim temos uma amostra do dataset tratado, também normalizamos esses dados e passamos para a aplicação dos algoritmos de aprendizado de máquina. Passo a palavra agora ao meu colega Edmilson.